Seja muito bem-vindo para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, com o tema A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando agora mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral. E aqui nos orientamos por esse texto da CNBB. Hoje olhamos a Palavra de Deus e os desafios da semeadura. Lembra que no outro encontro olhamos um pouco a parábola do semeador. E hoje continuamos nessa reflexão. Como se percebe na parábola do semeador, o agricultor é zeloso, a semente é fecunda e generosa, mas alguns terrenos apresentam desafios para a semeadura. Os terrenos não são iguais. Por isso, é importante ter clareza sobre os desafios que o tempo presente suscita para a semeadura. Ou seja, os desafios que o tempo presente suscita para o anúncio da palavra de Deus. São desafios que, de algum modo, sempre estiveram presentes na ação evangelizadora. Em nossos dias, porém, eles têm exigido maior atenção. Primeiramente, lembramos aquilo que disse o Concílio Vaticano II. Os fiéis devem poder ter acesso à Sagrada Escritura. O Concílio falou isso na Dei Verbo número 22, como já tivemos oportunidade de refletir no outro encontro. Por isso, toda a Igreja, imbuída de um profundo amor à Palavra de Deus, é convocada a propagar a mensagem da salvação que vem de Deus, desse Deus que é profundamente apaixonado pela humanidade, esse Deus profundamente apaixonado pela pessoa humana. O propagar da Palavra de Deus faz-se necessária a atenção às pessoas para as quais a Bíblia é uma grande desconhecida, seja porque elas nunca encontraram quem lhes apresentasse, seja porque não têm condições materiais de adquirir o livro da Bíblia. Nesse sentido, a Palavra de Deus e a ação missionária se complementam. A Palavra de Deus e a ação missionária se complementam de forma irrenunciável, fazendo com que a igreja, dentre suas preocupações missionárias, coloque a apresentação da Palavra de Deus e o auxílio à sua acolhida como parte indispensável da missão. Não podemos pensar em missão da igreja sem pensar no anúncio da palavra. Não podemos pensar a missão da igreja sem pensar no dar acesso a todas as pessoas à palavra de Deus. Isso se aplica tanto a quem não participa da vida da comunidade, quanto dela ou daqueles que não participam ativamente. Além disso, entre tantas categorias, chama a atenção algumas situações bem peculiares, como pessoas não alfabetizadas e pessoas com deficiência, que devem suscitar maior preocupação para tornar a palavra de Deus acessível também a elas nesses seus desafios. A igreja é constantemente interpelada a dar oportunidade de acesso à Sagrada Escritura a todos. Todas as pessoas têm direito de se aproximar da palavra de Deus. Têm direito de deixar-se envolver pela palavra de Deus. Especialistas e servidores da palavra, criativamente, são chamados a encontrar formas de acesso de todos à palavra de Deus. O primeiro passo é o acesso material à Bíblia. Para isso, devem ser feitas campanhas em diversos níveis, diocesanos, paroquial
e chegando até as pequenas comunidades, para que as pessoas possuam a Bíblia e a tenham em suas mãos, como eu tenho essa aqui agora na minha mão. A igreja local, a diocese, deve disponibilizar espaços de interação e aprendizagem entre as pessoas que são excluídas do acesso à palavra de Deus. Deve-se incentivar também as iniciativas que favoreçam a alfabetização com o uso da Bíblia, o uso de Libras e do sistema Braille. Importa recordar que algumas comunidades, na prática, não colocam a palavra de Deus como elemento central de sua ação pastoral missionária. Constatam-se, então, o quê? Devocionismos, dogmatismos e o esfriamento do trabalho com a Sagrada Escritura. Em certos cursos de teologia espalhados por esse mundo, percebe-se a ausência de uma grade curricular que trate o estudo das Escrituras como verdadeira alma de toda a teologia, como preconizou o Concílio Vaticano II. Ela, contudo, não pode estar somente nas mãos de especialistas. A Escritura deve estar nas mãos de todo o povo. Brota então o quê? A necessidade de uma linguagem popular, afetiva e espiritual, utilizando muitos exemplos de comparações para a compreensão. A palavra de Deus não pode estar somente nas celebrações litúrgicas, nos cursos de teologia ou grupos eclesiais de reflexão. Ela deve permear as realidades do mundo, impregnar a cultura e a comunicação, a economia e a política. Ou seja, deve tornar-se fonte de santificação da vida cotidiana, da vida no dia a dia. Em alguma atividade pastoral, já se escutou o comentário: na minha Bíblia está diferente. E aqui vem então a questão das edições diferentes da Bíblia. Em seu contato com a Bíblia, cedo ou tarde o cristão percebe que existem diferenças entre as traduções e edições. Aqui eu tenho algumas edições. No ambiente protestante, prevalece a tradução de João Ferreira de Almeida, que, de algum modo, dá certa continuidade ao universo bíblico protestante. No ambiente católico, há mais de uma dezena de traduções e edições da Bíblia. Entre as mais conhecidas e usadas estão, por exemplo, a Bíblia da CNBB, mas também a Bíblia da Ave Maria. A minha primeira Bíblia foi da Ave Maria, presente do meu avô. Uma Bíblia da Ave Maria que eu usei por muitos e longos anos. Mas também entre as mais populares está a Bíblia pastoral. Normalmente as pessoas gostam muito dessa por causa dos seus comentários, que ajudam mais na compreensão da palavra de Deus. Nos ambientes acadêmicos, prevalecem a Bíblia de Jerusalém, esta grande edição da Bíblia de Jerusalém, mas também a Bíblia da CNBB, porque a Bíblia da CNBB é a tradução oficial da Palavra de Deus para a Igreja no Brasil. Essa edição aqui é a tradução oficial da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, para a Igreja no Brasil. Portanto, todas as formas de utilização da Palavra de Deus aqui no Brasil, nós temos de seguir esta edição da CNBB, que é a tradução oficial. Mas também, nos meios acadêmicos, se usa muito a chamada Bíblia do Peregrino. Por quê? Basta ver um pouco o volume dela.
parece maior do que as outras. Não é que ela seja maior em conteúdo, mas ela tem muitos comentários que ajudam, portanto, no estudo da Sagrada Escritura. Então, nós temos diversas edições da Sagrada Escritura aqui no Brasil. A pluralidade é uma riqueza, mas às vezes pode também gerar certa confusão. O fato de haver várias traduções e edições da Bíblia ocasiona problemas práticos para o uso em grupos de reflexão ou em momentos celebrativos. Pode-se também gerar alguma confusão em quem tem pouco ou nenhum contato com a Bíblia, ou em quem exige um texto único para acreditar que está diante da palavra de Deus. É preciso, contudo, reconhecer que a variedade das edições deseja tornar a Bíblia mais acessível às pessoas, de modo que cada pessoa ou grupo escolha a edição que melhor lhe convier. Eu usei por muito tempo a Bíblia de Jerusalém, por causa dos seus comentários, para aprofundar os estudos. Uso também a Bíblia da CNBB, que é o nosso texto oficial. Como disse há pouco, lá no passado, na minha adolescência e juventude, usei sempre a Bíblia da Ave Maria, que foi o presente do meu avô, que também era meu padrinho de batismo, e, quando foi possível, me presenteou com o livro da Sagrada Escritura. Algumas categorias de pessoas, como crianças e jovens, necessitam de traduções cuja linguagem, embora permaneça fiel ao sentido original, ajude a compreender a Sagrada Escritura. Ou seja, precisa uma linguagem apropriada. Há, contudo, outro desafio a considerar. E qual desafio? O nosso Brasil não fala apenas o português. O nosso Brasil não fala apenas o português. Há inúmeras línguas de povos indígenas que não possuem ainda tradução da Bíblia. Então, para eles, se a Bíblia não chega pela pregação, a Bíblia não chega para eles. Deve-se incentivar, por isso, a formação de tradutores e as parcerias com as editoras. Muitos grupos pensam que a Igreja Católica deveria adotar um texto único padrão e cada editora organizar apenas notas e introduções. Algumas dioceses adotam uma única edição da Bíblia para seus estudos, oração e trabalhos missionários. O que se percebe é que ainda há um bom caminho de discernimento para ser percorrido por todos nós. Não é fácil encontrar uma edição que responda a perguntas muitas vezes feitas acerca da melhor Bíblia, ou seja, a melhor tradução. Qual é a melhor tradução da Bíblia? É uma pergunta que está aí. Traduzir de uma língua para outra implica sempre mudança de contexto cultural, dado que são textos de outro tempo, de outro universo. E, portanto, toda tradução traz os seus limites. Toda tradução é imperfeita. Toda edição é incompleta. Cada uma responde a certos objetivos, mas não consegue abarcar os outros. Por isso, mais do que buscar uma edição única, não é o caminho, capaz de atender a todos os tipos de pessoas e grupos, é necessário o quê? É necessário incentivar a leitura da Bíblia em comunidade. A comparação dos textos das edições pode ajudar a perceber melhor o seu sentido. Por exemplo, lá na comunidade, num grupo de reflexão, um tem a Bíblia da Ave Maria. Bom, aqui o texto está dizendo dessa forma, está expresso dessa forma. O outro tem a Bíblia da CNBB. Aqui está um pouquinho diferente. E aí começa a comparar. E aí cresce na compreensão da palavra de Deus. Um texto ajuda o outro. Aliás, é próprio da Sagrada Escritura a palavra explicar a palavra. Quando você pega, por exemplo,
a Bíblia de Jerusalém, ela normalmente traz comentário ao pé de página e muitas vezes, do lado, na margem, ela indica a relação do que está escrito aqui com outro texto. Portanto, ajuda a gente a compreender melhor a palavra de Deus. Então, é normal, na Bíblia de Jerusalém, ter uma coluna aqui de citações. Citações, o quê? São citações de palavras de outros livros que se referem a isso que está aqui. Então, para um estudo da palavra de Deus, é importante esses elementos que nós temos em mãos. Algumas pessoas e grupos perguntam sobre o uso da Bíblia protestante. Embora seja a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, por motivos teológicos, litúrgicos e pastorais, é sempre importante recordar uma coisa, que na Bíblia protestante faltam 7 livros e alguns trechos de outros 2 livros, aceitos no nosso cânon bíblico, ou seja, aceitos na lista dos livros que foram aprovados como palavra de Deus, que a igreja reconheceu como palavra revelada. Importa que, ao se fazer uso de edições protestantes, não se acabe perdendo a riqueza presente nos livros e trechos que não existem nelas. E aí a nossa reflexão parte para a questão do primeiro anúncio. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, recorda um pensamento de Bento XVI. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento. O encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Um encontro que marca a vida. Na base da vida cristã está a alegria do encontro com a palavra. Ela não é, em primeiro lugar, um livro. Quando falamos da palavra, a palavra com P maiúsculo, não falamos de um livro, mas falamos de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. A palavra do Pai. A palavra encarnada do Pai. Assim, passa-se de uma compreensão instrutiva para uma compreensão comunicativa da revelação. Entretanto, em nossa ação evangelizadora, encontramos vários sintomas de um grande desafio. Primeiro, a ausência do primeiro anúncio. A ausência do primeiro anúncio. Isso impede as pessoas de terem o contato vivo com a sua palavra, com Cristo palavra. Há batizados que nunca fizeram a experiência do encontro pessoal com Cristo. Alguns agentes de pastoral, eficientes cumpridores de tarefas, sem nunca ter experimentado a força da boa e alegre notícia do Evangelho que transforma a vida. Outros foram mergulhados em um cristianismo cultural, pois nasceram em famílias tradicionalmente cristãs. Correm o risco de apenas cumprir por costume preceitos religiosos. Há também quem vive sua fé exclusivamente a partir dos ritos e costumes oriundos da religiosidade popular, com pouca adesão a Cristo e à comunidade eclesial. Outros têm informações detalhadas a respeito de Jesus, da Bíblia, do catecismo da igreja e das práticas religiosas, mas não têm nenhum envolvimento existencial. Não se deixa tocar por essas experiências, por várias razões. Há pessoas que se afastaram da comunidade e outros tantos nunca ouviram falar de Jesus Cristo. É preciso
é preciso reconhecer que nem sempre a evangelização avançou para além de um verniz superficial, como lembrava São Paulo VI na Evangelho Anunciandi, e da própria tradução recebida da família. Isso significa que não houve um anúncio explícito do quê? Da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que contribuísse para o encontro pessoal e comunitário com o Filho amado de Deus. E é só esse encontro que transforma a pessoa. É desse encontro que nasce o discípulo missionário. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém proclamar? Questiona São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10. O anúncio precisa ser explícito. Explícito. Ele nunca pode ser dado por pressuposto, ainda que existam num grupo social práticas e costumes originalmente cristãos. Toda pessoa tem o direito de receber explicitamente o primeiro anúncio, para realizar então o seu encontro pessoal com Cristo Senhor. Os primeiros servidores da palavra, conscientes de que participavam da missão do próprio Jesus, insistiam no anúncio do acontecimento da cruz e da ressurreição. Basta a gente olhar as primeiras pregações lá no livro dos Atos dos Apóstolos. A partir daí, desenvolvia-se um caminho, um itinerário, com as seguintes etapas: conversão, batismo, discipulado, aprofundamento da fé, compromisso comunitário, pertença eclesial, serviço a Deus e aos irmãos e testemunho ético no mundo. Ora, tudo isso nasce do quê? Do encontro pessoal com Jesus Cristo. São João, o evangelista, expressa essa realidade com muita clareza na sua primeira carta, quando ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que a nós se manifestou. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. A experiência de São João. Trata-se, portanto, de encontrar Jesus Cristo, apaixonar-se por Ele. Então, encontrar Jesus Cristo, apaixonar-se por Ele e deixar-se transformar por Ele. 3 coisas fundamentais para sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus. Por isso, não pode haver prioridade maior para a Igreja do que reabrir para o homem atual, o acesso a Deus. Não se pode planejar a missão da Igreja sem a prioridade do primeiro anúncio, pois da palavra de Deus deriva a missão da Igreja. Da palavra de Deus deriva a missão da Igreja. Deixou muito claro Bento XVI na Verbum Domini, que apresentei no nosso último encontro. Quando falamos, pois, de animação bíblica da vida e da pastoral, é preciso ter diante de nós a importância de ir ao encontro de todos e realizar o primeiro anúncio. O pilar da palavra que as nossas diretrizes da ação evangelizadora contemplam deve possibilitar o encontro pessoal e comunitário com Cristo e sua proclamação ao mundo, que se transformará em nova adesão. Assim, o querigma é uma necessidade nascida da própria natureza da fé, tornando-se, portanto,
responsabilidade de todos os batizados, cada um no seu estado. Ou seja, eu como bispo, você como leigo, o religioso como religioso, o padre como padre, o diácono como diácono, e assim por diante. Esse anúncio da palavra de Deus deve sempre estar em profunda e coerente relação com o testemunho. Disso depende a credibilidade do anúncio. Realizar o primeiro anúncio não significa repetir alguns versículos bíblicos pinçados, decorados e fora de contexto. Não, isso é visão errada de primeiro anúncio. Os textos que apresentam Jesus como Messias, encarnado, morto e ressuscitado para a nossa salvação, são indispensáveis. É a verdade fundamental. Eles, no entanto, precisam ser uma novidade, uma boa nova, capaz de transformar a existência. É preciso traduzir existencialmente, ou seja, na vida do dia a dia, o que é resumido na grande e fundamental sentença. Qual sentença? Jesus de Nazaré foi morto, ressuscitado e exaltado à direita de Deus Pai. Trata-se da apresentação da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo, feita de tal modo que suscite nos corações de homens e mulheres de todos os tempos a pergunta fundamental: o que devemos fazer? Diante da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a pergunta que surgiu foi: irmãos, o que devemos fazer? Essa é a pergunta que brota do fascínio por Jesus Cristo, ao perceber seu amor radical, que não apenas doa a vida pelo irmão, mas também, principalmente, para quem não merece, como lembra São Paulo na Carta aos Romanos. É necessário discernir o que essa experiência significa para pessoas e comunidades, o que muda em suas vidas ao acolher o Messias, ao acolher Jesus como Messias, como Salvador. O primeiro anúncio não deve suscitar apenas memorização, mas adesão, discipulado e configuração. Adesão a Jesus Cristo, seguimento de Jesus Cristo, configuração a Jesus Cristo. Se não houver o primeiro anúncio e se ele não for acolhido, se não acontecer a descoberta do radical e misericordioso amor do Pai manifestado em Jesus Cristo pela força do Espírito, o contato com a palavra de Deus se torna semelhante às sementes dos 3 primeiros terrenos, lá da parábola do semeador. Ou então, a casa edificada sobre areia, lá de Mateus 7, finalzinho do Sermão da Montanha. Quando surgem as dificuldades, mesmo tendo algum contato com a palavra de Deus, a fé desaparece. Ou a palavra passa a ser lida com outros critérios, que não o critério do acolhimento e seguimento do Deus amor, misericórdia e perdão. Com o sínodo da Amazônia, acontecido há pouco tempo, o Papa Francisco desafiou a Igreja a sonhar em sua companhia. Ele, o Papa Francisco, sonha com uma Amazônia protagonista que seja lida como uma totalidade, que lute pelo direito dos pobres, preserve suas raízes e riquezas dos conceitos interculturais, ou melhor, dos encontros interculturais, seja guardiã da sua beleza natural e gere comunidades cristãs com rosto amazônico. Abrem-se novos caminhos para a Igreja na perspectiva da ecologia integral e do anúncio da palavra de Deus. Não negamos a nossa fé, nem nos envergonhamos de Jesus Cristo. Por isso, a Amazônia não propomos um catálogo de normas ou uma mera mensagem social. Propomos uma amizade com Jesus Cristo, o grande anúncio salvífico, aquele grito missionário que visa o quê? O coração da pessoa
e dá sentido a todo o resto. Os povos amazônicos têm direito ao anúncio do Evangelho, sobretudo aquele primeiro anúncio que se chama querigma. Sem esse primeiro anúncio, a Igreja se transforma em ONG. Sem o primeiro anúncio, a Igreja se transforma em ONG. Com esse anúncio e com o encontro pessoal com Cristo, a Igreja se abre à caridade fraterna, pois o querigma e o amor fraterno constituem a grande síntese de todo o conteúdo do Evangelho. Em toda e qualquer atividade, em toda circunstância, haja, portanto, espaço para o anúncio querigmático. Bispos, presbíteros e diáconos estejam especialmente implicados nessa atividade, mas leigos e leigas, religiosos e religiosas, são também a ela chamados. As ocasiões e os meios são os mais distintos: homilias, missões populares, visita domiciliares, visita aos presídios e hospitais, celebrações de exéquias e matrimônios, presença nas escolas e meios de comunicação social e usos dos recursos digitais. Em todas essas situações, há de prevalecer os contatos interpessoais iluminados pela Palavra de Deus. Para isso, é fundamental continuar investindo na formação de ministros e ministras da Palavra. Nesse sentido, a CNBB publicou esse documento 108 sobre o ministério e a celebração da Palavra. Vale a pena olhar isso aqui bem de perto. Então, é fundamental continuar investindo na formação de ministros e ministras da Palavra e de agentes da animação bíblica da pastoral, além de se dar atenção especial ao uso de uma linguagem acessível, emotiva, existencial e mística. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, vamos continuar com essa temática da Palavra de Deus na 5ª Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da vida da pastoral. Conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!